depois que eu passei por tudo isso, né? A minha história de vida tem muitos altos e baixos, muitos, muitos. Eu entendo e assumo a responsabilidade daqui para frente. Não daqui para frente, eu já venho assumindo ela de um tempo para cá. E muitas vezes esse movimento, que nem você falou, é muito dolorido, muito, 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 mas vale a pena. E você não prestou atenção em uma coisa depois de tudo isso que a gente falou. O Fred Mercury aqui, ele já tá com o bracinho levantado falando assim, uhul, deu certo! Deu certo! Porque assim, você se desconstruir, porque é uma vida inteira você achando que você é isso, você é aquilo, você não sei o quê. E você pensa assim, peraí, mas como é que eu vou cuidar da minha empresa, ser um bom líder, né, da minha empresa, ou ser contratado por outras empresas a partir do momento que eu não sei nem quem eu sou? Uhum. Como é que eu vou vender você como produto se eu não sei quem eu sou? A partir do momento que eu sei quem eu sou, eu vou poder tentar descobrir quem você é e poder Isso. passar adiante Isso quem aí. você é. Então, isso que eu falei de se a gente consegue conectar a uma pessoa de todas essas milhões que estão aqui assistindo a gente, já valeu muito o esforço. Por quê? Porque é uma vida inteira. É isso aí. Entendeu? Uma vida inteira de significados, uma vida inteira de crenças, uma vida inteira de pensamentos, muitas vezes destrutivos que a pessoa teve. E quando ela começa a entender, né, que pode ser tudo mais leve, mais suave, com mais amor, com mais gratidão, com mais retidão, né, para a gente poder se reter e acolher isso, fica muito mais leve. Muito. Muito mais leve. E olha que a gente não tá falando aqui de religião, a gente não tá falando de nada. A gente Exatamente. tá falando aqui de mente e também de negócios. Sim. Por quê? Porque não adianta hoje, no mundo digital que a gente vive, e eu falo isso por experiência própria desses meus últimos 2 anos, é um mundo muito disruptivo, né? E muito midiático. Então, assim, é tudo muito rápido. Se você não souber quem você é de verdade, você se perde literalmente. Você entra num túnel ou num buraco de minhoca que seja, ou num looping que você não sai mais. Você não sai mais. Então, quando você integra totalmente quem você é de verdade, daí entra você se posicionar. Peraí, eu trabalhei o dia inteiro? Agora eu vou dar uma corrida, vou dar uma caminhada, vou cuidar de mim, vou me amar. Não estou falando do amor do que muitas pessoas acham, mas é o amor próprio. É o amor de você ter os seus valores e saber dizer não. E eu acho que talvez esse seja o pontapé inicial que eu, você, os outros empresários e todo mundo que está assistindo a gente precisa dar. É isso aí. Entendeu? Porque não é fácil se amar. Não. Nas suas luzes, nas suas sombras e dizer assim, eu sou isso? Se Tá tudo bem reconhecer já é também. difícil, quanto mais amar o que você reconhece. E todas essas pessoas do digital, todas essas pessoas que são do mercado B2B, a grande maioria desses empresários ou empreendedores, eles têm essa dificuldade, quando chegam em determinado momento, de ter esse encontro consigo mesmo. São várias nuances que fazem com que esse cara ele consiga chegar em determinado lugar. Você sabe disso, eu sei disso, e quem empreende sabe disso. Então o papel da gente ainda é mais bonito, porque pensa o seguinte, essa geração toda de pessoas de 15 anos a 30 anos que estão vivendo tudo isso, estão crescendo, elas precisam do que aconteceu aqui hoje. Uhum. Enquanto todo mundo talvez esperava que ouvir os números são X, o investimento é Y, porque é isso que eu fiz na vida, o sucesso, a vida é feita de uma jornada de movimentos, de ações, de altos e baixos, de aprendizados, de muito mais dores do que prazeres, que te levam a uma construção de sucesso. Só que sucesso, se a gente for parar para pensar, é algo muito subjetivo. Talvez para o Luigi, com 20 anos, sucesso era ter um emprego que desse muito certo. Quando você tem um emprego que deu muito certo, para você o sucesso é você ser um executivo de sucesso. Talvez quando você for um executivo de sucesso, a empresa e ser dono de uma empresa seja o sucesso.
essas variáveis de construções contínuas, se você está fazendo sem um propósito, você vai estar caminhando para algo que nunca te conecta a você. Só que eu te digo uma coisa, você pode fugir a forma que você quiser a vida inteira de quem você é. Mas vai chegar um momento que isso vai repercutir na tua família, vai repercutir no seu corpo. No teu caso foi uma síndrome do pânico. No meu caso foi crise de ansiedade. No caso de outras pessoas, a depressão. Burnout, tudo, burnout que está muito em alta. Então, preste atenção e se pergunte. São as perguntas que movimentam o mundo. E Einstein já dizia o seguinte, o mesmo nível de frequência de quem construiu um problema não é o mesmo nível de frequência que vai fazer você sair dele. Sim. O que eu estou querendo dizer aqui? Se você não tiver os melhores ambientes em detrimento de pessoas que queiram viver essa mudança e você não estiver conectado com essas pessoas, em resumo, se conectar com as mesmas pessoas de sempre, seu resultado vai ser igual. Ô Luiz, uma coisa que eu comecei a perceber, eu sempre fui uma pessoa que, se você conta um segredo pra mim, tá? Ele morre comigo. Pode vir fulano, ciclano, beltrano perguntar, acabou, eu não passo adiante. Depois você vai aprendendo, né, no mundo dos negócios, e até bate um pouco com isso que você falou, você vai podendo escolher aonde você quer estar. Então, hoje, eu percebo que o quê? Toda crise é um momento de transformar algo. Então, assim, quando alguma coisa está acontecendo de crise, seja comigo, seja com algum funcionário, seja com a empresa, eu digo assim, o que eu preciso aprender com isso? Aonde que eu estou, não vou dizer errando, mas aonde que eu não estou olhando que precisa ser ajustado? Eu não digo mais errando, que a gente não erra. Né? Tudo é estímulo. Tudo é estímulo. E eu comecei a entender que o quê? Se eu estou numa mesa de fofoca, eu levanto dessa mesa. Se eu estou numa mesa em que fulano está falando de ciclano, eu levanto dessa mesa. Agora, se eu estou numa mesa onde as pessoas falam de ideias, de que podem melhorar isso, melhorar aquilo, nessa mesa eu fico. Por quê? Porque eu comecei a entender que você escolhe aonde você quer estar. E você escolhe o destino que você quer ter. Então a gente cria. Então assim, amanhã, não, hoje. O que eu posso fazer hoje? Já para adiantar. Então quando você começa a olhar para a sua vida novamente dessa forma e ver que tudo, em todos os lugares, existe algo que pode ser feito para melhorar, você já não volta mais. Exato. Então toda crise é crescimento. Toda crise é um desafio. Toda crise é uma possibilidade. É um professor para te ensinar. Para ensinar. Então, quando a gente começa a ver a vida, o que eu preciso aprender com isso? Isso eu falo nas minhas mentorias, falo isso para as pessoas que trabalham diretamente ou indiretamente comigo. Ana, hoje eu não estou bem e tal, não sei o quê. Daí eu já pergunto, mas por que você não está bem? Porque aconteceu isso. Mas o que você está tirando com isso de aprendizado? Eu não tinha olhado dessa forma. Disse assim, então olha e depois a gente volta a conversar. Então sempre fazendo com que a pessoa olhe para aquilo que está acontecendo com ela, não como um fim de jogo, um fim de uma batalha, mas tipo assim, peraí, eu posso ajustar as velas e fazer um outro percurso, eu posso talvez lidar com aquele outro funcionário de uma outra forma, acolher melhor, olhar para a vulnerabilidade dele. Porque ninguém é de ferro. Não. Nós somos seres humanos. Então, assim, quanto mais a gente humanizar isso, seja na vida pessoal ou no mundo dos negócios, melhor vai ficar. Mais leve vai ser.